Sejam muito bem-vindos ao Olhar de Líder, série de entrevistas da Agência Estado com os executivos que estão à frente das principais empresas do país. O convidado de hoje é o novo presidente do Deutsche Bank no Brasil, Stephen Wilken, que concede a sua primeira entrevista à imprensa desde que assumiu o cargo no fim do ano passado. Stephen tem mais de 26 anos de experiência no setor bancário, com especialidade em gerenciamento de risco e compliance. Ele substitui a executiva Maite Leite, que ficou 3 anos na presidência do Deutsche no Brasil. Ao anunciar sua chegada, o Banco Alemão destacou que o executivo tem uma forte ligação com o conselho global da instituição e que a sua escolha reforça o compromisso de ampliar e fortalecer a presença do banco junto a investidores nacionais e a empresas multinacionais, além de ampliar ações baseadas em compromissos sociais, ambientais e de governança, o ESG. No comunicado, o banco também destacou que o Stephen tem laços pessoais com o Brasil, porque estudou aqui no começo da juventude e fala português fluentemente. Stephen, muitíssimo obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero, pela apresentação e pelo convite e a oportunidade de participar nesse programa excelente. Obrigado, Stephen. Antes de falar propriamente do Deutsche, do setor no Brasil, achei interessante esse trecho do comunicado do banco, dizendo que você tem laços com o Brasil, que você já estudou aqui no passado. O que você estudou aqui e em que época foi isso? Foi 40 anos atrás, então muito tempo atrás. No começo dos anos 80, eu morei aqui em São Paulo, de 81 até 86. A gente morou no sul da cidade, em Santo Amaro, e eu fui para o Colégio Visconde de Porto Seguro, em Morumbi. Então, tenho muita saudade desse tempo, foi um tempo excelente. E agora estou de volta e estou reconectando com o meu passado e estou impressionado com o desenvolvimento da cidade e do país nos últimos 40 anos. Muitas mudanças realmente no Brasil nos últimos 40 anos. Você agora de volta ao Brasil, na condição de CEO local do banco, quais as principais oportunidades de negócios você enxerga no Brasil? E Stephen, além disso, quais as prioridades quais as prioridades da sua gestão? Obrigado, Cícero, pela essa pergunta. A primeira missão minha, você já falou muito bem, que é de fortalecer e ampliar a nossa presença aqui no Brasil. Como você sabe, o nosso banco já está aqui desde 1911, então muito mais de 100 anos. E estamos aqui com um banco com carteira comercial e de investimento. Então, estamos aqui para os nossos clientes, empresas e instituições financeiras locais e internacionais. Então, isso é a primeira missão, de crescer o nosso negócio aqui. E o segundo assunto que eu quero trazer aqui para o Brasil, utilizando a minha rede de contato no grupo, é o assunto de produtos de sustentabilidade, ou ESG, que você mencionou também. O time de comunicação me disse, inclusive, que vocês têm um anúncio hoje para o Brasil de crédito na linha ESG. Conta qual é a novidade. Eu quero que o nosso banco aqui atinja um objetivo de um volume de crédito de R$1 bilhão nos próximos 12 a 18 meses. E o nosso volume total são 7 bilhões de reais, então é uma porção significativa. E já estamos em discussões avançadas com 3 clientes nesse assunto, e é um momento muito excelente, eu acho, para o mercado brasileiro, porque, como você sabe, cada vez
mais empresas se dão conta do impacto de suas operações no ambiente, em aspectos sociais. Então, trazer aqui para o mercado brasileiro produtos que financiam e mais sustentabilidade é excelente. Stefan, e um dos desafios na agenda ESG é enquadrar as práticas dentro desse conceito de fato. E mais do que isso, praticar e ser alvo de monitoramento, de acompanhamento, se aquilo está dentro do combinado, né? Então, assim, como vocês pretendem fazer esse filtro das empresas que vão tomar o crédito, e como monitorar se as práticas ESG estão realmente sendo cumpridas e evitar que se caia no chamado greenwashing. Uhum. Esse desafio existe, e o maior desafio na área de sustentabilidade é que não existem padrões ou definições gerais que todo mundo aceita o que é sustentabilidade. Mas, na nossa opinião, a resposta desse desafio não deveria ser esperar até uma definição global que todo mundo aceita existe, mas de agir. E essa ação consiste tipicamente de 3 passos. O primeiro passo é de definir uma estratégia, o que você, como empresa, como instituição financeira, define como sustentabilidade. No nosso caso, do Deutsche Bank, eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é que, alguns anos atrás, acho que foi em 2019, o banco publicou um objetivo de 200 bilhões de crédito e investimentos em fins sustentáveis, e já atingimos bem mais de 100 bilhões, e os 200 bilhões o grupo vai atingir no final do ano que vem. O segundo exemplo é que queremos que todos os nossos fornecedores tenham operações sustentáveis, tenham um rating, uma classificação de sustentabilidade para fazer negócios conosco. E o terceiro exemplo, que é o S do ESG, publicamos o objetivo de que 35% das nossas posições de liderança sejam líderes femininas. Então, isso é o terceiro exemplo do primeiro passo, que é quais são os seus objetivos. E como você falou corretamente, o segundo passo é de definir metas ou indicadores de sustentabilidade. Nos meus exemplos foram os 200 bilhões ou os 35%, porque, como você disse, é muito importante que o mercado, os investidores possam seguir como a empresa, a instituição está progredindo a sustentabilidade. E vocês têm sentido uma forte demanda de empresas por esse tipo de linha de crédito? Pode adiantar, por exemplo, quais os setores das empresas que têm negociado a tomada de crédito com vocês? Afeta todos os setores. Obviamente, as empresas que estão em produção de petróleo, de energia, commodities, esses setores estão se transformando no palco global, mas agora também aqui no Brasil. E eu acho que uma das razões por que isso está acontecendo é, obviamente, os desenvolvimentos geopolíticos, a guerra na Europa, que faz com que todas as empresas estão revistando as cadeias de fornecimento, as cadeias de produção, e
como todo mundo está analisando como podemos ser mais eficientes, como podemos reduzir o uso de energia. Então, é isso que oferece uma grande oportunidade aqui para o mercado brasileiro, particularmente. Stefan, e qual a visão do investidor estrangeiro em relação ao Brasil e as ações do governo federal para a defesa de temática relacionada a meio ambiente, preservação de florestas, desenvolvimento sustentável? A gente teve, infelizmente, um noticiário muito negativo por conta de avanço no desmatamento ilegal na Amazônia. Isso afetou a imagem do Brasil, por exemplo? No contexto do desenvolvimento geopolítico que eu mencionei antes, ou seja, a guerra, na minha opinião, o Brasil tem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. E é isso que eu ouço também de investidores internacionais. Por quê? Sem dúvida, a guerra afeta a economia global. E, como se sabe, a taxa de inflação atingiu 8% nos Estados Unidos e na Europa, que é o nível mais alto nos últimos 40 anos. Na última vez, temos esse nível de inflação global quando eu morei aqui, 40 anos atrás. Então, é um nível muito alto. O PIB global caiu também para 3%. Os preços de energia, os preços de produtos alimentares são muito altos. Então, tudo isso, obviamente, também afeta a economia brasileira. Por outro lado, o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros bancos centrais que aumentaram a taxa de juros. A moeda brasileira, no contexto de moedas de países emergentes, é relativamente forte. E o aumento de preços de commodities também beneficia a economia brasileira. Então, tudo isso faz com que os investidores internacionais vejam oportunidades aqui no Brasil para investimento direto. Certo, mas a minha pergunta foi sobre o aspecto ambiental e sustentável. Como que esse contexto de oportunidades de investimento, que são muitas mesmo, entendi, se relaciona com a agenda brasileira? Na nossa experiência, nas nossas discussões com clientes internacionais e também locais, muitas empresas agora se dão conta do impacto social e ambiental. Então, eles querem utilizar essa oportunidade, eles querem também utilizar esses produtos que discutimos antes, onde tem um vínculo entre o produto, o preço do produto e os indicadores de sustentabilidade. Então, eles demandam da indústria financeira, dos bancos, ajuda e apoio nessa transformação. Perfeito. Stefan, voltando agora para o papel do Deutsche no Brasil, qual o tamanho que o banco vislumbra para a operação no Brasil? Considerando, inclusive, que houve um crescimento de participação dos bancos locais no mercado bancário e também um avanço significativo das fintechs. Ou seja, quais as principais vias de crescimento vocês enxergam para cá e qual é o tamanho que vocês desejam ter? O Deutsche Bank chegou aqui em 1911 para apoiar os nossos clientes internacionais no seu crescimento. E, de uma forma, é exatamente isso que fazemos hoje também. Então, estamos engajados com os nossos clientes em fusões, aquisições de mercados de capitais, de financiamento de
comércio exterior. Então, são essas áreas também que queremos crescer. No ano passado, foi a primeira vez em 13 anos que o grupo aumentou a nossa capital aqui no Brasil, de 100 milhões de euros, que é 25% de aumento. Então, isso é um sinal forte do nosso grupo também, que queremos crescer aqui. Investimos também em tecnologia, especialmente na área de investimento de câmbio, para automatizar processos de câmbio. E contratamos também especialistas aqui no mercado. Agora, sempre vamos ser um niche player, não estamos em concorrência para produtos vanilla, ou produtos base, mas a nossa experiência como eu disse, ajudar os nossos clientes nas expansões internacionais. Stefan, aquisições ou parcerias fazem parte da agenda de crescimento de vocês aqui no Brasil? Se a oportunidade se apresentar, vamos olhar nessas oportunidades também, mas mais provável que o nosso crescimento vai ser orgânico, como no passado. Temos a experiência e como eu disse antes também, a minha missão também, com 27 anos de experiência no Deutsche Bank e uma rede de contato global, eu quero utilizar essa rede de contato de trazer o banco inteiro aqui para o Brasil. Temos essa experiência. Um dos mercados que você mencionou foi o mercado de capitais, mas é um mercado que, para ofertas de ações, sejam IPOs ou follow-ons, houve um fechamento de mercado nesse primeiro semestre. Muito poucas operações aconteceram. Com esse cenário de juros altos, quando devem voltar as ofertas de ações em bolsa no Brasil? Vão voltar nos próximos 6 a 9 meses, na minha opinião, porque eu acho que uma das razões por essa deceleração os movimentos geopolíticos que alguns investidores estão esperando de ver como as coisas desenvolvem na área geopolítica e depois vão investir. Por outro lado, também tem muita ação entre os nossos clientes. Então, muitos clientes têm uma visão mais longa, então eles entendem que uma transformação, por exemplo, de sustentabilidade, de mais eficiência, menos consumo de energia, vai levar tempo. Então, é importante começar agora para ter os benefícios nos próximos anos. Então, o desenvolvimento do nosso negócio é muito positivo de maneira geral, porque os nossos clientes nos precisam mais do que nunca, num contexto, como discutimos aqui hoje também, muito volátil. Então, a nossa experiência de gerenciamento de riscos, por exemplo, é muito importante para os nossos clientes. Uhum. E, na sua opinião, o que vai ser decisivo para que as ofertas de ações elas sejam retomadas? Você falou de 6 a 9 meses, algum marco, algum fator decisivo nesse período para a virada de chave? Eu acho que o mundo vai observar o desenvolvimento econômico global. Já discutimos a taxa de inflação, o desenvolvimento de taxa de juros globais. Então, os investidores vão monitorar essa situação
Mas, como eu disse, eu não tenho a impressão que muitas empresas pararam de investir e pararam de fazer decisões. Muitos dos nossos clientes e investidores tomam a mesma visão longa como o nosso banco, que está aqui há muitos anos também. Stephanie, a bola da vez no Brasil é justamente a privatização da Eletrobras. Qual é a percepção de vocês, como banco, sobre apetite de investidores para participar da capitalização da empresa? E principalmente, quais os riscos de se fazer aportes em uma empresa que vai continuar tendo o governo brasileiro como sócio, à beira de eleições presidenciais que tem candidatos que são contrários à agenda de privatização? Privatizações sempre, na minha opinião, são oportunidades também para a transformação. Então, de acordo com o interesse de nossos clientes e nossos investidores em privatizações aqui no Brasil ou em outros mercados, vamos apoiar os nossos clientes e suportar e talvez, às vezes, financiar aquisições nesse setor. Então, vamos monitorar o desenvolvimento e fizemos isso no passado também. Então, se os nossos clientes querem investir nesses setores e o que eu espero que aconteça, que essas privatizações vão ser um gancho para mais sustentabilidade. Eu acho que vai ser uma oportunidade de essas empresas que são privatizadas serem mais eficientes e mais sustentáveis de maneira geral. Você acredita que os investidores estão mostrando apetite suficiente para que a Eletrobras tenha sucesso na privatização, com uma venda significativa do lote inicial, talvez até secundário? Eu não posso comentar nesse nome específico, mas, como eu disse, de maneira geral, eu tenho muitas esperanças para o mercado brasileiro nesse contexto que discutimos hoje, nesse contexto geopolítico que faz com que o mercado brasileiro, mais do que nunca, eu acho que vai atrair atenção, vai atrair atrair investimento estrangeiro. Então, essa é uma grande oportunidade nos próximos 9 a 12 meses para o país. E, certamente, eu apoio esse processo para discutir com o nosso grupo quais são as oportunidades aqui no mercado. Eu sei de discussões com os nossos clientes que eles fazem o mesmo. Stefano, o que você vê hoje de principal dificuldade, ou entrave, ou barreira, se é que pode se dizer assim, para vazão de investimentos, para que haja mais vazão aos investimentos no Brasil? Qual que é a maior dificuldade quem quer investir no Brasil? O que sempre ajuda investimento se desenvolvimentos são previsíveis. Então, segurança de investimento, segurança de contratos, ou seja, segurança legal, e oportunidades e produtos de financiamentos para investidores no mercado local. E tudo isso, como eu disse antes, eu acho que temos aqui no mercado brasileiro uma oportunidade grande agora de atrair esse investimento. Stefano, a gente tem eleições presidenciais no segundo semestre. É um momento decisivo para o país, assim como é qualquer eleição presidencial em qualquer país. Fora no Brasil, a gente tem alguns temperos adicionais. A gente vive uma situação de polaridade entre os principais candidatos. O atual presidente, Jair Bolsonaro, já colocou sob suspeitas
a segurança das urnas eletrônicas. Para vocês, como um banco estrangeiro no Brasil, o quanto vocês se sentem confortáveis e seguros em relação à solidez das instituições financeiras e a continuidade do funcionamento das instituições sem uma ruptura mais grave? Vocês estão confortáveis? Vocês veem algum risco mais grave de ruptura aqui? Como um banco aqui no Brasil, entendemos que não nos cabe de comentar em individuais ou programas políticos, mas o nosso papel é de entender o impacto econômico do desenvolvimento do país. E já fazemos isso por mais de 100 anos aqui e vamos continuar a serem abertos a negócios aqui no Brasil. Então, temos muita confiança que podemos aproveitar dessas oportunidades que falamos de investimento, de crescimento aqui no país nos próximos 6, 9 meses e mais de 100 anos daqui para frente. Que venham mais 100 anos. Olha, deixo a palavra agora aberta a você para fazer as suas considerações finais. Olha, muito obrigado pela discussão. Eu acho que tocamos em assuntos muito importantes. O nosso banco está aqui aberto a negócio. Eu estou reconectando com o meu passado. Eu quero trazer o banco inteiro aqui para o mercado brasileiro. Eu acho que é um momento excelente para voltar ao Brasil e crescer o nosso negócio. E seria ótimo se o nosso banco poderia contribuir para o desenvolvimento de produtos sustentáveis aqui no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pelas suas perguntas. Eu agradeço muito pela sua participação, desejo sucesso à sua gestão à frente do Deutsche no Brasil. Muita felicidade nessa que vai ser a sua segunda morada no Brasil, que seja um período muito frutífero, muito feliz. E agradeço também a todos vocês que assistiram a mais esse programa Olhar de Líder. Até a próxima.